Ponto Entrevista. E hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Floripa pessoal aqui lá da banda, do Ponto de Cultura da Banda da Lapa. É o Ponto de Cultura Educação Musical Popular. A gente está recebendo aqui a Valéria Martins, que ela é professora de clarinete, também cuida das questões lá da comunicação do Ponto, né, Valéria? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou professora de clarinete e coordenadora de comunicação, né, na Banda da Lapa. E cuidando desse vínculo, né, tentar melhorar a comunicação entre músicos, alunos e o Ponto de Cultura, né? Isso, e a gente também está recebendo aqui o Wellington Correia, que ele é professor de saxofone, é coordenador geral do Ponto de Cultura. Seja bem-vindo, Wellington, tudo bem? Obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então a gente vai começar conversando com o Wellington. Wellington, conta pra gente assim um pouco como que surgiu o Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura é da Banda da Lapa. Conta um pouquinho essa história assim para os nossos telespectadores. Sim, a Banda da Lapa é uma instituição que ela foi fundada em 1896, na comunidade do Ribeirão da Ilha, né? Ela já existe então há 117 anos. E é uma banda de música, que é aquela banda que possui clarinete, saxofones, percussão, instrumentos de sopro e percussão, né? E sempre ela fazia esse trabalho de dar aula de música, né? Isso aí já é uma coisa que acompanha o próprio trabalho de banda de música de modo geral, não só a nossa lá, né? Então, no ano de 2009, nós fomos aprovados no edital de Ponto de Cultura, né? Que foi esse edital. Isso aí fez com que a gente, através do projeto Educação Musical Popular, a gente conseguisse essa verba de Ponto de Cultura e anexar esse novo formato à banda, né? Que já era uma estrutura que a gente já tinha, que era de dar aula de música gratuita, né? A gente fazia ali já na comunidade. Vocês já tinham entre os integrantes lá da banda, Sim. Já tinham pessoas que trabalhavam de forma voluntária. Para desenvolver esse projeto, né? Isso. Então, a ideia foi, a partir desse voluntariado que já existia, a gente fortalecer ainda mais esse projeto, ampliar ainda mais as aulas de música, né, e conseguir ainda fornecer outros serviços musicais também para a comunidade, que hoje ali na banda a gente também apoia um coral de idosos, né, da própria comunidade, e tem também o apoio do grupo de tradição açoriana, né, que a gente também fornece uma ajuda de custo para o ensaiador do grupo. Então, depois que vocês passaram a ser um ponto de cultura, que conseguiram ser aprovados nesse edital, conseguiram fazer essas melhorias, digamos, melhorar. Sim. Um trabalho que já era desenvolvido ali, Valéria? Isso, a gente sempre teve as aulas de música na banda, né? Desde o início, sim, a partir do momento, até para poder formar a banda mesmo, né? Alguém teve que tomar essa iniciativa e ensinar novos músicos, né? Para poder entrar na banda e começar a incorporar esse grupo. Então, com o projeto, a gente pôde fortalecer isso. E os instrumentistas da banda são os professores. Então, as pessoas que aprendem música ali vêm a um dia também ser professores. Com o Ponto de Cultura, a gente pôde fortalecer isso. Os professores tiveram uma capacitação. Então, eu, por exemplo, sou professora ali, mas eu tive uma oficina para poder ensinar de forma mais correta, tal, aprofundar um pouco o meu instrumento. Porque tem uma diferença, né, entre você ser instrumentista e você ensinar, né? Tem um caminho aí a ser percorrido, né? Sim, e aí no caso também vai da disponibilidade dos instrumentistas da banda e da vontade da pessoa também, né, de poder se dispor a dar aula. Então, no caso, a gente pôde fortalecer essa questão do ensino de música, além também de poder começar a contribuir de alguma forma com a comunidade, contribuir mais com a comunidade, né? No caso, com o coral de idosos e com o grupo de danças açorianas, como o Wellington comentou. E também a gente pôde realizar oficinas que até então a banda não tinha. Por exemplo, a gente fez oficinas de filmagem e fotografia, oficina também de técnicas de sonorização, porque, né, sonorizar uma banda de 30 músicos é difícil. Então, a gente teve uma pessoa da banda que teve uma oficina de capacitação para que pudesse, né, aprender essas técnicas para poder sonorizar uma banda. Então, mas vocês ofereceram essa oficina ou
com essa verba, proporcionaram para que alguns integrantes da banda pudessem se capacitar e trazer essa capacitação. De que forma que foi feito isso, assim? Então, essas oficinas aconteceram como forma de capacitar o pessoal da banda, porque no caso... O primeiro ano do projeto o primeiro ano foi voltado para isso, assim. Foi voltado para a capacitação dessas pessoas que faziam parte do ponto e tinham disponibilidade de ensinar, né? E também aí dentro dessa proposta também pedagógica de ensinar, a gente também trouxe uma pessoa para capacitar esses músicos, né, que vão dar aula que foram dar aula depois de clarinete, de saxofone e tal, para que houvesse também esse trabalho pedagógico mais fortalecido, né? Porque apesar, como tu falou, uma coisa é a gente aprender o instrumento e tocar o instrumento, outra coisa é a gente ensinar, né? Sim. Tem que ter essa ferramenta pedagógica que a gente também procurou fortalecer no primeiro ano do projeto. Aí no segundo e terceiro ano, que é isso que a gente está agora, o terceiro ano do projeto, então a gente desenvolveu essas oficinas, né, que daí foram voltadas para os instrumentos de sopro e percussão, sobretudo, que são instrumentos característicos de banda de música. E aí também a gente ofereceu algumas oficinas que, apesar de não estarem ali no hall de instrumentos que são da banda de música, mas que também ajudam a agregar, né? Que são oficinas que trazem um complemento, como esse que a Valéria falou, que a banda precisa de sonorização quando vai nos lugares. Sim. Então, interessante para nós é que tivesse uma pessoa que soubesse mexer com isso, né? E essa pessoa, como também foi capacitada no primeiro ano, a partir do segundo e terceiro também ela começasse a difundir esse conhecimento que ela adquiriu, para que, né, que outras pessoas também pudessem conhecer um pouquinho dessa parte de sonorização. E acontece também, por exemplo, a gente teve oficina de filmagem e fotografia. Os próprios músicos acabaram fazendo essa oficina, então durante a apresentação os músicos estão tocando e não podem bater foto e filmar. Sim. Então na banda e no nosso ponto acontece também dessa necessidade de voluntários e de pessoas interessadas em ajudar de outra forma, por exemplo, às vezes batendo foto. Então acontece isso assim também, a gente foi capacitado, mas à medida que outras pessoas da própria comunidade ou às vezes nem tem interesse em ajudar a banda, a gente, né, tenta passar um pouco do que a gente adquiriu, um pouco do que a gente sabe nessa questão para poder, né, trabalhar dessa forma. Acontece, por exemplo, a gente está fazendo, além das oficinas musicais, tem uma oficina, por exemplo, de editoração de partituras, que é algo bem específico de música, mas que é aberto às pessoas que tenham interesse. Editoração de partituras. Como é que é uma oficina de editoração de partitura? É para fazer partituras, assim, né? Porque acontece muito ainda na banda de música a gente tem muitas músicas antigas, assim. Então a gente tem muita música escrita à mão ainda. Então a forma é para passar isso aí para um programa de computador, só que, né, tem que saber já a teoria musical de certa forma, né, para poder organizar, fazer uma partitura no computador, né? A formatação dessas partituras manuscritas a gente está procurando trazer ela para o digitalizar, formato né? digital, né? Que através desse programa que a gente aprendeu, que é o Finale, né? Então a gente conseguiu dar uma renovada nos arranjos, né? Trazer até arranjos novos e também esses arranjos mais antigos, esses arranjos musicais que a gente tem mais antigos também, transformá-los nesse formato digital. O Wellington, assim, o Wellington e Valéria, né, os dois, agora eu não sei nem para qual que eu pergunto, mas ainda há pouco a gente estava conversando antes de começar o programa e eu estava perguntando para vocês se vocês tinham uma formação musical e vocês estavam falando para mim que não tem, né? O Wellington é historiador, eu sou formado em História. Formado em História. E eu sou jornalista. Formada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo, né? Isso. Mas como que vocês aprenderam tudo isso, assim, que são partes bem... são temas bem específicos, né? De quem já é músico. Sim. De que forma que vocês aprenderam isso? Então, foi na banda. Na banda. Nós aprendemos na banda. Como a gente comentou ali, que na banda, para ela chegar com esse tempo todo que ela está, para ela manter essa continuidade, uma banda centenária, foi preciso, né, que as pessoas que foram aprendendo na própria entidade, elas passassem esse conhecimento, né? Então, o que aconteceu foi que, por exemplo, a pessoa que me ensinou, que hoje ele é regente da banda da Lapa, o Dácio, ele recebeu esse conhecimento de um senhor que já tocava na banda, o seu Alessio, né, que hoje ele tem 85 anos, ele participou da banda
até ano retrasado, né? Até 60 anos de banda, assim. 2010. Meu Deus, Só 60 saiu, anos. Só saiu por motivo de De doença. saúde vida, mesmo, né? Então ele passou esse conhecimento em cima do saxofone, do instrumento que ele tocava e tal, pro Dácio. O Dácio, né, também me ensinou a tocar saxofone, me ensinou música. E eu também, né, já continuei também Ele me deu aula. dando aula na banda. E assim por diante. Daqui a pouco a Quanto Valéria tempo também você tá... tem de banda, Wellington? Eu tenho 15 anos, faz 15 anos que eu entrei na banda da Lapa, para 15 aprender o anos. instrumento. Então, e assim, a banda, além dela propiciar essa formação musical e a pessoa poder ter a música como um hobby, ou, né, um passatempo, a música também pode ser uma profissão para a pessoa, né? Foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, que eu comecei em 1998, comecei a aprender o instrumento, comecei a aprender... Primeiro, sempre na banda a gente começa aprendendo teoria musical. Então a gente começa 6 meses na teoria então musical. a pessoa que... eu quero tocar saxofone. Não vai direto lá pegar o saxofone e ficar soprando, né? Primeiro ela passa pela fase. Infelizmente a gente não tem como propiciar isso da pessoa aprender a teoria junto já com instrumentos, né? Até algumas correntes dizem que o ideal seria isso, que a pessoa já fosse aprendendo o instrumento junto com a teoria musical, mas até por motivos que encarece muito, né, o custo de uma aula dessa. Isso acontece muito na nossa profissão, né, Valéria? Porque quando a gente opta por fazer um curso de comunicação, a gente vai lá para as aulas e pensa assim, vai pegar. Eu vou ter aula de fotografia. Aí você vai, poxa, super achando que você vai pegar a câmera, que vai sair fotografando, que vai não sei o quê, ver, não, essa fotografia não prestou. Aí você faz assim, faz assado. Que nada, você vai ter um monte de aula de física, química. No caso, na banda, por exemplo, essa aula de teoria musical facilita quando tu vai pegar o teu instrumento. Mas é como o Eric estava falando, por exemplo, as nossas turmas, a partir do momento que a gente se tornou ponto de cultura, as nossas turmas começaram, a gente teve uma demanda muito maior de alunos procurando as aulas da banda. Então, a última turma de teoria musical que esse ano a gente abriu, começou em agosto as aulas, tiveram 70 alunos, então a gente teve que dividir em 3 turmas. Imagina se a gente tiver que, né, entregar 70 instrumentos a todos, a gente não tem esse recurso para entregar 70 instrumentos para esses alunos. Aí a gente pretende no início... de certa forma, também acaba sendo uma peneira, não é? Acaba ajudando, né? Porque aquelas pessoas que têm o interesse em permanecer, elas continuam, né, tendo a aula de teoria e depois elas passam para o instrumento musical. Foi o que aconteceu comigo, como eu estava falando. Então, em 98 eu comecei a aprender teoria, passei para o instrumento, que foi o saxofone. Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei em torno de 6 meses, que é o que hoje a gente ainda leva para formar um aluno, né? 6 meses na teoria musical. Aí, a partir dessa teoria musical, aí o aluno ele vai escolher o instrumento que ele quer. Eu quero seguir o clarinete, o saxofone. Então, a gente faz através de provas, através de testes de conhecimentos, a gente vai ver aquelas pessoas, adequar o interesse, né, à possibilidade que a gente tem de dar o instrumento, porque também a gente, se tiver, por exemplo, 30 pessoas querendo clarinete, a gente tem 10 clarinetes para fornecer, então a gente vai ter que fazer uma adequação. Então essa tua informação de que gera uma possibilidade de trabalho, ela é muito interessante. Eu sei que tem a ver com a tua história de vida ali dentro da banda. E agora a gente vai ter que dar um breve intervalo, né? Vamos chamar para um breve intervalo e já a gente volta com mais informações aqui do Ponto de Cultura, que atua lá dentro da Banda da Lapa, e a gente vai esmiuçar essa história, que é uma história também de vida que o Wellington tem para contar aqui pra gente. A gente está voltando aqui do Floripa Ponto a Ponto Entrevista e a gente está recebendo aqui os integrantes da Educação Musical Popular, é o nome do Ponto de Cultura que atua lá na Banda da Lapa, lá no Ribeirão da Ilha. E a gente está conversando aqui com a Valéria, com o Wellington,
E antes da gente ir para o intervalo, nós estávamos conversando sobre essa possibilidade de trabalho, né, que foi a banda para você, né, Wellington? Sim. Como eu estava falando, eu aprendi na banda, né, em 98, e assim, é uma possibilidade de trabalho, né, para jovens, para crianças que entram ali no Pão de Cultura, porque foi o que aconteceu comigo. Eu, quando entrei ali em 98, eu até não conhecia a banda, assim, de forma mais... eu conhecia mais de ouvir falar, de ir nas festas e saber que existia a banda ali do bairro, né? Então, meu pai, minha mãe me aconselharam, entra na banda, então, é legal, o ambiente. Os teus pais já tinham tocado na banda? Não, eles não aprenderam. Eu tenho um tio que participou da banda, né? Então, mas eles mesmo não tocando, é um ambiente legal, tal, é um ambiente sadio, bom para aprender. Então, eu entrei na banda para aprender saxofone, para aprender música. E depois, em 2003, eu já era da aeronáutica, mas eu era soldado, né? Sim. Então, em 2003, eu fiz a prova, prestei o concurso para sargento músico da aeronáutica. E hoje eu trabalho com música, né? Trabalho na aeronáutica, sou sargento ali na base aérea de Florianópolis. E, assim, foi uma porta que abriu para mim, né? Assim como eu tive essa oportunidade, é uma oportunidade que aparece para muitos jovens que começam a aprender música na banda. O meu irmão, inclusive, também, ele prestou concurso para sargento da aeronáutica, só que hoje ele está servindo em Canoas. Né? Outros músicos também que... E ele também é músico, teu irmão? É músico também. E outros músicos que passaram pela banda e também prestaram concurso, tanto para bandas militares, como a Polícia Militar, a Aeronáutica, o Exército e bombeiros. Né? Então tem muita gente que aprendeu na banda e que depois desenvolveu essa carreira de música, assim, instituições. Né? Tem também músicos que participam de bandas civis também, não só de bandas militares. Né? Então, gente, tem um músico que participa da Oscar. Então, mas ele já, na verdade, ele não aprende. A gente tem músicos também que não aprenderam na banda, né? Alguns que acabam ainda sendo a minoria, que aprenderam em outros locais, mas que, né, também começaram a participar da banda de música e que tocam em outros grupos aqui de Florianópolis também. A gente também tem pessoas que acabaram desenvolvendo o gosto pela música na banda. A gente tem, por exemplo, um dos músicos que ele aprendeu na banda, quando criança, aprendeu música, e ele viu que era aquilo que ele gostava mesmo e fez faculdade de música. Então, acontece isso também, né? De despertar esse interesse musical. Foi buscar profundamente. É interessante essa história do Wellington, porque, assim, às vezes, quando a gente trata... no mundo que a gente vive, né, que é um mundo mais capitalista, e a gente fala da questão da arte, da importância da arte para as pessoas. E às vezes quando você está inserido numa comunidade e que a realidade da comunidade ela é complicada, assim, eu sei porque eu já trabalhei em projeto social e muitas foram as vezes que eu fui bater na casa das pessoas para buscar. Não, vamos lá, porque vai ter um curso, vai ter uma capacitação, vai ter... E às vezes os pais não conseguiam ver a importância daquilo ali para a vida da criança, porque eles trabalham numa questão de uma sobrevivência, né? É muito mais assim, não... Uma profissão, né? De uma profissão. Eles enxergam... Não, aquilo ali é uma profissão, então é futuro para o meu filho. Não é uma profissão, não é. E como isso também pode ser uma profissão. Sim. E também tem a questão de que a música, ela por si só, ela já ajuda outros conteúdos também, outras matérias da própria escola, porque dentro da música tu está aprendendo matemática, tu está aprendendo o português mesmo ali, porque dentro do canto abre-se essa possibilidade. Então, assim, a música ela vai te ajudar, mesmo que tu depois siga uma carreira de engenheiro ou de qualquer outra, de médico, ela vai estar contribuindo, né, dentro dessa formação. E também tem essa questão, porque a arte ela também pode ser ela também pode ter essa função de ter essa função de inserção social, né? Que é às vezes de conseguir um a emprego. banda como um todo, né? Ela ajuda, pode às vezes não ajudar tão especificamente na carreira como músico, mas ajuda na vida profissional com certeza, porque imagina, a gente trabalha num grupo de voluntários, um grupo grande, 30 pessoas, então
eu, por exemplo, uso a facilidade ou o que eu tenho profissionalmente, com certeza eu adquiri na banda, porque são 10 anos que a gente está ali no convívio com a comunidade, no convívio com as pessoas, tem essa questão da coletividade, né? Sim. Então, uma coisa que a gente trabalha constantemente e que os próprios alunos acabam trabalhando e que é importante na vida profissional de qualquer pessoa, né? Então, E até de certa forma ajuda com que a pessoa se desenvolva também no sim. sentido de encaminhar os seus dons, né? Sim. Aquilo que você tem mais aptidão. Ajuda algumas pessoas a perderem a timidez também. A gente tem casos de músicos que eram bem tímidos, não conversavam com as pessoas e hoje estão improvisando, então tem essa facilidade de se expressar mais facilmente. Então ajuda em vários quesitos, assim, né? Essa questão de lidar com a música, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para tudo, assim. Né? Mas explica para mim assim como que, para mim, né, e para as pessoas que estão assistindo aqui a TV Floripa, como que é feito? Porque tem um grupo, vocês formam uma turma, é uma oficina que ensina, tem as aulas teóricas. Estou falando agora especificamente das atividades do ponto de cultura. E depois essas pessoas acabam integrando a banda, ou a banda também como é que é feito? A banda também é o ponto de cultura? Não existe uma diferenciação de quem aprende nas oficinas para quem está tocando na banda? Como que é? Todos são integrantes atualmente todos são integrantes do ponto, né? Os músicos da banda, os alunos, os professores usam. No nosso caso, o ponto de cultura ele fortaleceu um trabalho que a banda já fazia, que era o de ensino de música. O ensino de música na banda, no nosso ponto de cultura, no caso, ele é voltado. O objetivo das aulas são que as pessoas aprendam música e que possam integrar a banda. E nesse sentido, dar continuidade nesse trabalho centenário já, né? Que possa ser, talvez milenar, quem sabe. Então, tem que ter essa continuidade, né? Essa é a proposta das atividades, né? Que as pessoas aprendam música, mas que também possam incorporar e participar da banda de música. Mas já tem pessoas assim, Wellington, que começaram no ponto de cultura e que já estão tocando na banda? Sim. Já tem, porque assim, ele iniciou como ponto de cultura a partir de 2010, né? Que foi 2009, né? 2009 foi aprovado o edital, mas em 2010 iniciaram as atividades. E já a partir daí a gente já está considerando que essas turmas que passaram a ser de teoria musical, de aulas de instrumento que já houve a partir daí, já teve músicos que aprenderam nesse período e que já estão tocando na banda, inclusive. Porque como Quantas Valéria, turmas, mais ou menos, assim? É uma turma de teoria musical por semestre que a gente abre. Vocês trabalham com essa Isso, perspectiva de de semestre. semestre. Mais ou menos semestre. E aí porque é assim, é uma continuidade, né? A pessoa ela aprende a teoria musical, depois ela vai ter a aula de instrumento musical. Aí cada aluno vai ter uma aula de instrumento musical específica. Porque, assim, digamos, tem os flautistas, os clarinetistas. Então, para cada um tem que ser um professor específico, porque não tem como tu dar aula para todos os instrumentos de uma vez só, sabe? De saxofone a outro instrutor. Então, essas aulas individuais que a gente chama, elas geralmente têm a duração de mais 6 meses depois da teoria. Aí, a partir desses outros 6 meses, ele vai continuar tendo essa aula individual, esse acompanhamento, né, do instrutor, só que ele já vai começar também a participar da banda de alunos, que a gente chama, né, que é a banda de calouros, aí, que é formada por esses alunos que iniciaram e ainda não fazem parte da banda principal, que é a banda da Lapa. Então essa banda de alunos, atualmente ela está com 20 integrantes, né, que é dessas turmas que do ano passado, né, de teoria musical, que aprenderam a teoria, já tiveram aula do instrumento e já estão ensaiando juntos, para já pegar a prática em conjunto, porque a ideia da banda é essa, é que quando eles entrem na banda mesmo principal, eles já têm essa noção de grupo, né? Além de ter a noção de ler uma partitura, de saber tocar o seu instrumento, fazer um solo, ele também tem essa ideia de que ele vai estar tocando com outras pessoas, que às vezes ele vai ter que estar tocando um pouquinho mais baixo do que para aparecer o outro instrumento, entende? Porque tem essa dinâmica, né, dentro da banda. Ele tem que saber conteúdo de grupo mesmo, né? É um conteúdo de grupo, para que possa às vezes ele solar, o outro vai ter que tocar um pouco mais piano, né, um volume um pouco menor. Então a ideia dessa prática em conjunto é para isso, é
a pessoa entrar na banda já com uma bagagem maior, né? Para fortalecer ainda mais o grupo, acaba fortalecendo. E o ponto de cultura acaba sendo isso, ele engloba tudo, ele engloba a aula de teoria musical, as aulas de instrumentos específicos, a própria banda de alunos, a banda principal, e ainda tem esses cursos que são, essas oficinas que são ministradas para dar um upgrade, que são essas de edição de partitura, né, que vai fazer com que o nosso acervo ele melhore, que foi o que aconteceu, a gente conseguiu digitalizar partituras que estavam já muito tempo já se deteriorando até, né? Inclusive a gente conseguiu até resgatar uma música que inclusive um hino da banda, que foi composto na década de 60 e que os músicos atuais da banda, muitos nem não sabiam que existia esse hino. Então era uma música que foi encontrada numa partitura feita à mão e que, né, ia acabar se perdendo e que a gente pôde, através só tinha, na verdade foi encontrado a partitura apenas de um instrumento, só do saxofone. Então um dos músicos da banda fez o arranjo dos outros instrumentos a partir dessa partitura e a gente usou, né, já esse recurso a mais que a gente aprendeu nas oficinas, né, que foi o final e tal. Isso aí que está falando é interessante, até porque isso aí aconteceu através de uma parceria, porque também acontece isso. A partir do momento que a gente conseguiu aprovar o edital de Ponto de Cultura, também vieram as parcerias com outras entidades. Por exemplo, nesse caso, a Câmara Clara, né, que é um instituto de memória, ela, através de um projeto, ela conseguiu, porque eles conseguiram, através dessa pesquisa, achar algumas partituras, né? Mais então, antigas. Inclusive foi essa instituição que fez o documentário, né, com a banda, exatamente. que nós já exibimos aqui no Floripa Ponto a Ponto Exibe. A gente exibiu trechos desse documentário. Sim, e a nossa parceria acaba sendo constante, assim, é uma troca mesmo, porque atualmente a banda também é um centro de memória musical, que é um site que é disponível, que no site da Banda da Lapa mesmo tem um link lá, que é bandadalapa.com.br e tem... Fala aí para os nossos telespectadores. Então, bandadalapa.com.br, né? www.banda. E lá vai ter uma janelinha, uma abinha com uma tuba, cinzinha, assim, uma tuba e uma igrejinha, que é a logo da banda, né? Sim. E aí, através desse link, é possível acessar esse centro de memória musical, que traz, além de partituras da banda que foram resgatadas, mais antigas e tal, também a questão do terno de reis na comunidade e tal, outras atividades que não só que é um arquivo. Sim, é um arquivo digital. Que está sendo disponibilizado ali. Sim. E foi através dessa parceria com esse Instituto Câmara Clara. Legal, porque também trabalha essa questão cultural, né? Sim, ali da região. Sim. Olha só, muito, muito interessante esse trabalho digital que vocês também conseguem fazer. Mas as pessoas que têm interesse em ir fazer alguma atividade no Ponto de Cultura, quais os dias, como que é feito isso lá? Sim, a gente abre, como eu falei, turmas regularmente, assim, semestralmente a gente abre turmas. A gente abriu uma turma agora de teoria musical em agosto, né? Essa turma ela tá tendo aula agora, vai até novembro, finalzinho de novembro. Quais os dias da semana? Então, as aulas são aos sábados, das 13h30 às 15 horas. E a outra é às terças. E a outra é que teve uma demanda muito grande, a gente dividiu a turma, né? Então, uma parte... Foram mais de 70 alunos, né? Então, aí a gente acabou tendo que dividir. Então, uma parte está tendo aula aos sábados, né, à tarde, nesse horário que tu comentou, que é da 1h30 às 15h. E a outra turma é na terça-noite, das 19h30 às 9 horas. E a gente tenta adaptar esses horários de acordo, né, que é um horário que as pessoas podem trabalhar, estudar e ainda tentar conseguir, né, fazer a oficina, né? O nosso tempo já está esgotando. Eu queria agora essa última fração de minuto, assim, se vocês quiserem deixar algum recado, endereços, telefones para contato. Eu gostaria aqui de agradecer, né, a oportunidade, essa parceria que também a gente estabeleceu com pontos como o Floripa Ponto a Ponto, também, que é bastante importante. E, assim, a banda vai abrir turma já no próximo semestre também. Então, quem tiver interesse de aprender música na banda, pode entrar no site www.bandadalapa.com.br. Ali a gente sempre deixa ali a ficha de inscrição e tem ali os horários, tem o programa ali de abertura de turmas. Geralmente a gente lança um edital, né, de abertura para
ter um controle também dessas inscrições. Também tem a página da Banda da Lapa no Facebook, que a gente disponibiliza vídeos, imagens das apresentações da banda, informações gerais e também de música como um todo, às vezes edital que lançou, alguma coisa que não especificamente da banda, que é Banda da Lapa, bota a Banda da Lapa no Facebook e já vai aparecer a nossa página, né? E então ali também é um canal legal que a pessoa pode tentar, né, conseguir manter essas informações e visitar o nosso ponto no Ribeirão da Ilha. Fica na freguesia do Ribeirão da Ilha, é bem fácil perguntar para qualquer pessoa onde fica a sede da banda, todo mundo sabe. E aí todo sábado à tarde a gente está lá, está ensaiando, tem aula, então as pessoas estão convidadas. Todo sábado à tarde, a partir de que horário? A partir de 1h30 a gente está lá até às 6. Todo sábado marcar o dia da ponto lá, banda, é o dia da banda. Pode ir lá e conhecer tanto a banda, sim, quanto como as aulas. A banda dos alunos, como Sim. as aulas do ponto. O ensaio da banda de alunos é às 15 horas e da banda principal é às 16. Olha, fica aí então, né? Um convite para os nossos telespectadores para, se quiserem conhecer o espaço físico da Banda da Lapa, é só aparecer lá no Ribeirão da Ilha. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Floripa Ponto a Ponto. Obrigada. Dizer que foi um prazer falar um pouquinho mais dessa banda que é centenária e também dessa banda que hoje já tem um ponto de cultura e que vai dar continuidade com as suas atividades, né, independentemente de convênio, que não vai deixar morrer essa questão da educação musical popular, que é muito importante. E o Floripa Ponto a Ponto entrevista de hoje, então, vai ficando por aqui. Até mais e até a próxima sexta-feira.